Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e no vídeo de hoje nós vamos falar de 5 top fundos imobiliários já olhando o cenário de 2025, tá? Onde a taxa de juros pode subir ou continuar em alta. E aí eu trago 5 bons fundos imobiliários que estão atrativos, estão baratos e pagando muito dividendo e pode pagar ainda mais dividendo em 2025. Meus amigos, o ano está se encaminhando para o final. Nós estamos em agosto, faltam poucos meses aí para o Papai Noel bater na nossa porta de novo. Parece que está voando o tempo. Eu não sei se você tem esse sentimento. Eu tenho. Aliás, comenta aqui embaixo comigo. Não parece que o ano está passando e a gente nem percebe? É tanta conta para pagar, é tanto imposto, é política, é ano de eleição. A gente nem percebe o ano passar, não é verdade? Por isso que a gente deve valorizar cada vez mais a nossa vida. E claro que os investimentos podem proporcionar o quê? Ganhar tempo. O tempo é o bem mais precioso, mais caro junto à saúde que nós temos e não dá para comprar. A gente não consegue comprar o tempo, não dá para voltar no tempo, infelizmente, né? Ou felizmente, sei lá. Também não sei se seria uma boa. O que você acha aí? Comenta aqui comigo. Mas fato é que investir bem, garantir o futuro da sua família, faz você ter mais tempo para curtir a sua vida. Bom, olhando para o cenário, né? Olhando para trás, vamos voltar aqui no tempo, já que não dá para comprar o tempo, mas vamos voltar um pouquinho no tempo aí, mentalmente falando, tá certo? Final de 2023, nós estávamos falando o quê? Eu mesmo fiz vídeos aqui falando, a taxa Selic vai cair, nós teremos um ano 2024 com Selic em torno de 9%. Não aconteceu, né? A taxa Selic deve acabar em 10,5% ou até mais, a gente não sabe, talvez 11%, porque a inflação não deu trégua nesse ano de 2024, como era esperado em 2023. Então o mercado já não descarta uma alta da taxa de juros ainda em 2024. Dá uma olhada nessa notícia. Porque cresce a aposta do mercado na alta da Selic na próxima reunião. Casas como a Reag, Rio Bravo, Ouro Preto e XP apostam em alta da taxa básica de juros em setembro. Bom, as casas, elas não têm bola de cristal, pode acontecer como pode não acontecer. Mas é muito importante que a gente esteja atento nos relatórios que o Banco Central fornece para nós. Vamos dar uma olhada aqui, como é importante, eu sempre bato nessa tecla aqui no meu canal com vocês, né? Vamos diretamente aqui para o IPCA. Tá, olha lá, IPCA variação em percentual, né? Há 4 semanas, o IPCA que mede a nossa inflação estava em 4,05. Olha como ela subiu há uma semana para 4,20, tá? E hoje, nessa semana nós estamos com 4,22, ou seja, a inflação, a perspectiva da inflação, ela descontrolou, tá? E isso pode bater aonde? Na taxa de juros, porque a gente tem que subir taxa de juros para conter a inflação. Aqui a Selic, ela se mantém em 10,5%, tá? O Banco Central, a maior parte dos economistas acreditam que vai se manter, mas não descartam que ela possa subir caso a inflação perca o controle definitivamente. E não se enganem, não é porque nós estamos falando em queda de taxa de juros lá nos Estados Unidos, tá? Que também o Brasil vai cair a sua taxa. Não, o Brasil é um país diferente, tem sua inflação, os Estados Unidos têm a dela. Pode sim cair taxa de juros nos Estados Unidos, mas aqui pode até aumentar, tá? Fato é que os gringos, se cair por lá a taxa de juros, eles vão vir para o Brasil, já estão, né, vindo. Nas últimas semanas batemos aí máxima histórica da Bolsa de Valores aqui no Brasil, pela entrada em quantidade muito grande de dinheiro estrangeiro. Até o dólar também chegou a baixar um pouquinho devido a essa entrada de fluxo estrangeiro no Brasil. Mas a gente não pode contar com isso, né? Para que baixe a nossa taxa de juros. O que tem que baixar aqui é a inflação. Então, dito isso, a gente tem grande oportunidade dos gringos comprarem fundos imobiliários, ações que estão baratas e, ao mesmo tempo, a gente está olhando para uma taxa de juros aqui no Brasil que pode subir. E aí tem fundos imobiliários que podem se beneficiar disso e é isso que eu vou trazer aqui para você. Mas antes da gente falar o nosso primeiro fundo imobiliário, já vem aqui em cima no nosso canal, se inscreva, tá? Aperta o botãozinho inscrever-se e também já ative o sininho ali em todas as notificações. Então eu trago aqui para vocês 5 bons fundos imobiliários que podem pagar aí ótimos dividendos em 2025. Claro, porque neste momento eles estão baratos, a gente pode comprar ele mais barato, que reflete na ponta final dos dividendos, e vamos olhar aqui como os dividendos também que eles estão pagando estão bem altos, né? São 5 fundos imobiliários de papel que reflete aí, claro, a renda fixa, são bons fundos imobiliários que estão num preço atrativo e estão pagando grandes dividendos e se a Selic subir, podem pagar ainda mais. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, o primeiro fundo imobiliário que eu trago para você, que é o VGIA11. Ele que é um fundo do tipo papel, tá? Ele é um FII Agro, né? Ele não é um fundo imobiliário, ele é um FII Agro, mas é muito semelhante aqui ao fundo imobiliário, porém ele vai investir em títulos do agronegócio, né? Os famosos CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Então, aqui no caso, esse fundo imobiliário vai
vai estar emprestando o seu dinheiro para empresas do agro, para indústrias do agro, aí fazer os seus investimentos, em contrapartida receber bons juros por isso, tá? Bom, esse fundo são 165 mil investidores hoje, tá? Para um valor patrimonial de 830 milhões de reais. Hoje está custando R$ 8,52, então é de fácil acesso esse fundo imobiliário, tá? O VGI-A11, que nos últimos 12 meses pagou um dividendo de 15,38%. Lembrando que os dividendos de fundos imobiliários e também FIAGROS, eles são isentos da cobrança de imposto de renda, tá? O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,89. Lembrando, né? Preço sobre valor patrimonial abaixo de 1 significa que nós estamos comprando a cota mais barata do que realmente ela vale. Acima de 1 estaria mais caro, em 1 estaria no preço justo. Então 0,89 me mostra que as suas cotas estão mais baratas do que elas deveriam estar negociando na Bolsa de Valores. Uma boa oportunidade. Bom, nós temos aqui uma variação nos últimos 12 meses para suas cotas, uma alta de 3,89%. E olha aqui, os dividendos históricos, atualmente pagou 15,38% e na média dos últimos 5 anos, 19,85%. Tá? Um dividendo aqui muito alto realmente. Vamos falar agora do segundo fundo imobiliário que eu trago para você, que é o MCHY11. Também é um fundo imobiliário de papel, tá? Olhando aqui sua taxa de administração, está em 1,05% e são 97 mil investidores hoje no fundo imobiliário, o MCHY11. O valor patrimonial está acima de R$ 1 bilhão, tem boa liquidez também, o tamanho do fundo é muito grande. Nós temos aqui hoje o MCHY11 custando R$ 9,35, bastante acessível também para o pequeno investidor. Nos últimos 12 meses pagou 15,02% em dividendos. Seu PVP também mostra que está negociando abaixo do valor patrimonial, 0,96. Como eu falei, tem uma baita de uma liquidez, 4,5 milhões de reais. Se precisar comprar, vender, tá certo? Vai comprar com facilidade. Eu gosto de liquidez diária pelo menos acima de 500 mil reais, tá? Que me mostra que tem boas negociações. Nos últimos 12 meses teve uma pequena desvalorização de 1,47% e olha aqui, ó, os dividendos históricos me mostram que é um ótimo pagador de dividendos. Atualmente pagou 15,02% e a sua média nos últimos 5 anos 18,38%, muito aqui, né, aumentado pelo dezembro de 2022, que pagou muito dividendo, tá? Então ficou um pouquinho distorcido, mas uma média de 15% aqui também estaria muito boa para esse fundo imobiliário. Vamos falar agora do terceiro fundo imobiliário, que é o Habit11. Já falei bastante dele aqui no meu canal. Também é um fundo imobiliário de papel, tem uma taxa de administração das mais baixas, de 0,20% ao ano, são mais de 69 mil cotistas no fundo, com um valor patrimonial em 777 milhões de reais. Hoje, para você se tornar sócio cotista do Habit11, você vai desembolsar cerca de R$ 89 reais. E nos últimos 12 meses, o fundo pagou 13,87% em dividendos, lembrando que os dividendos também isentos de imposto de renda para todos os fundos imobiliários e FIAGROS no Brasil na data de hoje. O seu PVP está em 0,93, mostrando que também negocia abaixo do que deveria estar negociando. Tem uma liquidez diária de quase 1,1 milhão de reais, então diariamente negocia bastante também, não vai ter dor de barriga para comprar e para vender. E nos últimos 12 meses se valorizou suas cotas, no caso 5,34%. Olhando os dividendos históricos, atualmente o fundo pagou 13,87% e nos últimos 5 anos 19,47%. Vamos para o próximo fundo imobiliário, que é o VGHF11. Também é um fundo imobiliário do tipo papel, tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano, né? Nós temos aqui mais de 1,4 bilhão de reais em patrimônio, sendo mais de 405 mil cotistas. Um dos fundos imobiliários de papel também com o maior número de cotistas. Lembrando que o maior hoje é o MXRF11, que passou de 1 milhão aí de cotistas, mas na minha opinião o MXRF11 continua caro. É um ótimo fundo imobiliário, mas na minha opinião hoje está caro. Eu acho que nós temos fundos imobiliários, aliás já fiz vídeo disso no meu canal, vou até deixar aqui o card para você conferir depois, de fundos imobiliários similares ao MXRF11, que estão mais baratos e pagando mais dividendos do que o MXRF11. Tá? Mas o MXRF11 ficou muito famoso, né, mais antigo, negociava próximo de R$10 e atraiu muita gente aí e muitas corretoras tinham interesse em divulgar o MXRF11. Aliás, quero saber de você, qual é a sua opinião sobre o MXRF11, comenta aqui embaixo comigo, tá? Mas vamos lá, você pode discordar de mim, tá? Não tem problema nenhum, pode comentar aqui embaixo, não tem problema algum, é minha opinião pessoal. Vamos falar agora do VGHF11, quanto está custando? R$ 8,79, também bem acessível.
Nos últimos 12 meses pagou 13,27% em dividendos. O seu PVP está em 0,98, mostrando que ele também negocia mais barato do que deveria, né? Tem uma boa liquidez diária de mais de 3 milhões de reais aqui sendo negociados todos os dias e uma variação positiva para suas cotas de 4,63%. Olhando aqui os dividendos históricos, atualmente pagou 13,27% e nos últimos 5 anos 17%. E agora eu trago para vocês um fundo um pouco mais pimentinha, digamos assim, que é o RBRY11. Tá? É um fundo de papel que cobra também 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido. São mais de 59 mil cotistas hoje no fundo, com um patrimônio de mais de 1,2 bilhão de reais. E hoje, para você se tornar sócio cotista do fundo, você vai desembolsar R$ 96,26. Nos últimos 12 meses, pagou de dividendos 12,86%. Mas observem que ele se valorizou mais de 8% aqui frente às suas cotas. Lembrando que você tem aqui dois ganhos. A valorização das suas cotas, se você vender hoje, né, você poderia ter ganho esses 8% no ano, e também os dividendos pagos aqui de 12,86%. O seu PVP está em 0,98, mostrando que o fundo também negocia abaixo do seu valor patrimonial e tem uma boa liquidez diária aqui, mais de 3,3 milhões de reais sendo negociados todos os dias. Atualmente o fundo pagou 12,86%, mas a média nos últimos 5 anos sobe para 13,67%. E tá aí os 5 fundos imobiliários que eu trouxe para você. Se você gostou desse vídeo, já aperta o botãozinho de curtir, te agradeço bastante. Deixe seu comentário aqui embaixo, o que eu posso melhorar nos meus vídeos e também se você discorda da minha opinião frente ao MXRF11 ou se você concorda. Comenta aqui embaixo comigo, eu quero entender aqui o meu público que está me seguindo. Tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.